Mas um dia eu tive um sonho, né? Naquela época não tinha Zap Zap, né? Era só celular, mas era só ligação. E eu tive um sonho, e eu trabalhava de diácono normal, né? E naquela época também eu já podia pegar o meu filho, mais ou menos um ano, já liberto, o pessoal já, a avó dele já me deram liberdade para poder ficar com ele, né? Sair com ele e tal. Daí depois ele saiu, foi pro outro tio dele, daí eu já tinha mais liberdade. Daí eu já levava o Marquinho pra capela aqui, né? E daí ele já ficava na escola de crianças, né? E daí Deus já começou a trabalhar, né? Daí eu pedi mãe pra esposa pra Deus, jejuando e orando. Só que um dia, uma noite, eu tive um sonho, né? Um sonho com a diaconisa, aquela diaconisa Sônia, né? Mas era um sonho, pastor, que... Pastor, que o senhor vai contar aí, pastor. Né? Esse sonho aí, pastor. Era um sonho que a gente estava no Jardim Botânico. Ah, tá. Né? Sei. Não vou fugir, um sonho bem real, praticamente. Então eu acordei e fiquei aqui. Só que como não tinha Zap Zap, né? Eu sempre, né? Às vezes eu tenho alguma coisa, eu sinto no coração, eu mando mensagem. Ô irmão, tá tudo bem? Tá bem com você? Fulano e tal. Sempre acompanhando. Daí eu liguei pra Sônia, ô Pai Senhor, tudo bem? Tá tudo bem com você, Sônia? Ah, tudo bem, tal. Beleza. Né? Como irmão, como cristão, beleza. Daí quando foi um dia, Deus tocou no meu coração. Daí como eu pegava o Marquinho lá na casa do tio dele, e levava, naquela época tinha reunião no sábado, né? E vim com ele junto. Daí senti no coração de perguntar pro meu filho o que ele achava da diaconisa Sônia. Porque não podia falar em namorada, copiar, né? Porque o que ele falava, mano? Era burro. Desse jeito. Capaz. Né? Daquele tamanho. Mas ele já falava isso. Ele tinha 11 anos. Uma pergunta pra você, e você me responde de coração. O que você acha de diaconisa Sônia? Ah, pai. E ele já participava na escolinha de criança, né? Então, pai, eu gosto dela. Mas o pai vai fazer pergunta de novo e você me responda do fundo do teu coração. Ah, pai, eu gosto dela porque ela é diferente. Então tá consumado. Olha só. É ela escolhida. Tá, mas peraí. Daí, como a gente ia pra reunião do diaconato, eu pedi pra nós se encontrar ali no Guadalupe. Né? Ó, eu liguei pra ela, Sônia, eu quero se encontrar com você, porque eu quero conversar com você, porque eu pedi uma resposta para Deus, né? E Deus me deu essa resposta, então eu preciso conversar com você. Sim. Aceitou, né? Se encontramos no Guadalupe. Mas em vez de eu dar a resposta pra ela, quem é que já deu a resposta antes que eu? Ela deu a resposta pro senhor. Não, o Marquinho. Ah, você tá de brincadeira. O que chegou mais, o cara tava mais alegre do que eu. Ele que tomou a frente de tudo. Tinha 11 anos, né? Daí quando eu desci no Guadalupe, o Marquinho, ele praticamente jogou em cima de mim e falou bem assim, você aceita casar com a gente? Meu pai sonhou. E, não, Deus falou, né? Deus falou que você vai casar com meu pai. Você aceita casar com a gente, então? Falou bem assim pra mim. Nossa, eu quase caí pra trás. Falei, um menino de 11 anos pedindo casamento. Será que é o pai que mandou? Será que é a atitude dele mesmo, né? Daí o que eu fiz? Ele era pequenininho naquela época, né? E eu segurei no queixinho dele e falei, se Deus falou que o teu pai vai ter que falar comigo também. Eu falei assim, se Deus falar que é pra casar, eu caso com vocês. Daí ele sorriu, eu falei assim, porque se eu casar com teu pai, eu vou automaticamente, tô casando com você também, que eu vou ter que te criar, né? Cuidar de você. Eu falei, se Deus falou que o teu pai, ele tem que falar comigo também. Daí eu respondo. E daí ficou, a partir daquele dia, aquele grudezinho comigo. E daí eu falei pra ele, né? Eu falei assim, eu vou orar, porque Deus fala comigo, eu te falamos. Daí ele mandava mensagem pra mim, a gente ficava orando ali, sabe? Pelo SMS. Ou então ele ligava, a gente ficava 1 hora, 2 horas orando. E ele falava que ele tava nesse Monte da Luz, que ele batizou um cantinho lá que tinha bastante flor, né? Lá na Siloé. E ele ficava ali, a gente orando. E daí o primeiro assim, sinal de Deus foi que, como eu levantava muito cedo para trabalhar, eu dormia 9 horas da noite, o máximo. Daí até tinha às vezes gente lá em casa, eu falava assim, batia assim e falava, quase 10 horas, cada um para tua casa, que eu preciso dormir. Daí ganhei o apelido de Bela das 10. Desse jeito. E a minha casa toda a vida foi casa cheia de gente, sabe? Quando meu pai e minha mãe eram vivos, né? O domingo era cheio, todo mundo ia pra lá.
E daí meu cunhado brincava, falou assim, hoje a gente vai sair com 1 hora de antecedência, mas a gente vai ficar em AV para domingo que vem. E daí domingo que vem, o domingo era a mesma coisa. Eu dava 9 horas e falava, todo mundo para suas casas. E daí fiquei com esse apelido. E daí a partir desse dia que a gente falou que ia orar, eu comecei a dormir e eu deitava 9 horas. Quando eu deitava 9 horas, eu queria que todo mundo ficasse em silêncio, deixasse a TV no mudo. Então, pensa a minha família, a revolta. Eu tinha 2 irmãs solteiras, meu pai e minha mãe que queria ficar um pouquinho mais tarde, né, com a TV ligada, e por minha causa eles não ficavam. E a partir daquele dia, eu entrava pro quarto, eu tomava banho, jantava, entrava pro quarto, a gente ia orar. Dava meia-noite, a gente tava orando no telefone. Daí um dia minha irmã falou assim, o que tá acontecendo com você, que você não manda a gente abaixar o volume mais da TV? Eu falei assim, não, que tem um irmão lá da igreja, da capela, que liga pra mim, daí a gente fica orando junto. Ela falou assim, olha, eu não conheço ele, mas eu já gosto dele. Só o fato dele ter mudado você nesse sentido. Vocês estão namorando? Eu falei, lógico que não, né? Eu falei, só amigo. Ela falou assim, olha, eu daria tudo pra você namorar ele, porque ele já mudou tanto você. Eu falei, não, é só amigo. Daí a gente continuou orando. Sei que foi 40 dias de oração, bem marcadinha. A gente contava todo dia, né? Dia, 2 dias, 40 dias. Daí um dia a gente foi do culto de sexta-feira, né? Pra casa. Da revelação pra você? É. Não. É, que dia assim, como eu morava no Capão da Embuia e ela morava em Pinhais, eu falava pra ela. Lá tinha 3 anos pra pegar pra ir pra casa, né? Daí tinha até um banquinho lá, hoje tiraram, faz tempo tiraram. Daí tinha um banquinho do amor que nós batizamos. Daí eu falava pra ela, você não pega o ônibus enquanto eu não chegar aí. Toda noite, todo dia que ela saía do trabalho, falava, não pega um ônibus para ir para casa sem eu chegar aí. Às vezes eu tava lá e era o cara vendendo os aromatizantes, eu vendia um foguete, eu chegava, ela tava lá. Só que é o seguinte, Deus já tinha revelado para mim, para ela não. Daí aquele banquinho, eu lembro que ela sentava lá no canto e eu aqui. Não vou encostar nada nela. Da gente sentada ali, né, eu saí do trabalho, fiquei esperando ele, né? E daí chegou uma senhora cheia de mala. A mulher parecia que tinha 2 metros de altura. Nunca tinha visto ela na vida. Daí ela chegou, parou na minha frente e falou assim, onde que eu pego o ônibus, Maria Antonieta? Que eu vou pra casa da minha filha e não sei o ônibus. Tem o endereço, mas não sei o ônibus. Daí a gente ensinou ela, falou assim, na verdade eu tô mentindo, é um pretexto que eu tô usando pra falar com você. Eu falei, comigo? Ela falou, você está pedindo uma resposta para Deus? E eu tô aqui para te dar a resposta. Eu sempre pedi assim, sabe? Eu orava assim, falava, Senhor, envia um anjo para falar comigo. Se o Senhor realmente falou com ele, eu também quero que o Senhor fale comigo. E falava assim, envia um anjo. Todas as minhas orações falavam, envia um anjo. E daí aquela senhora cruzou os braços, eu sentada, né? E ela quase 2 metros de altura. Cruzou os braços e conforme ela falava comigo, ela falava, filha minha. E o rosto dela resplandecia. Eu não esqueço até hoje, tanto que eu me emociono. E daí ela falou assim, você está pedindo uma resposta para Deus, porque com ele Deus já falou. E não falou com você ainda porque ele não trata com criança, você para Deus você ainda é bebê na fé. E Deus ainda não trata com você, mas hoje ele me trouxe aqui porque você está pedindo uma resposta. E eu vou falar algo da tua vida, que é só você que sabe. Você e Deus, que nem ele para ele você falou ainda, para você saber que Deus está usando a minha boca para falar com você. Daí falou 2. Falou assim, o que você está pedindo Deus não vai te dar. O propósito de Deus para tua vida é esse moço. Só que você julga muito ele pela aparência. Mas Deus manda dizer que hoje ele não tem nada, mas amanhã ele pode colocar ouro na mão dele. E ele não é apenas um homem aqui na terra, é um anjo dele aqui. E vai ser um pescador na tua família. Ele vai ser o Pedro na tua família. Daí falou, e conforme ela falava, né, me chamaram filha minha, né? Daí falou assim, você não, particularmente você não tem problemas, mas você sofre com o problema dos outros. Porque alguém vem conta um problema para você, você quer resolver, e você acaba trazendo para você, porque Deus te carrega no colo. E daí falou que Deus tinha escolhido ele para ser meu esposo, que eu tinha o livre-arbítrio, eu poderia até não querer casar com ele. Mas pro projeto que Deus tinha pra gente, o ministério, esse eu não ia escapar. Casando ou não, Deus ia usar a gente no ministério, que seria cuidar de dependentes químicos, prostituta, pessoas de rua. Ela falou assim, vocês não vão atender gente grande, é gente pequena. E o tanque, o aquário já está sendo preparado para vocês cuidar.
daí falou assim pra mim, sabe? E daí ela falou assim, e quando vocês casarem, vocês vão casar, eu vou deixar o meu telefone aqui, vocês vão me ligar porque eu vou no casamento de vocês. Mas nem que foi em espírito. Daí daí falou, né, daí saiu. E eu tinha uma amiga que é costureira. O meu primeiro vestido de casamento ela fez. Mas daí como o ex deu no pé, daí ela falou assim pra mim, ela não vou vender o teu vestido, não vou te devolver o dinheiro, porque eu tenho certeza que eu vou bordar outro. Daí ele veio, se ajoelhou e falou assim, Eu joelhei, terminal cheio, agora, dobrei meu joelho, e agora, você aceita namorar comigo? Não, daí agora tá fácil, né? Agora é só dobrar o joelhinho e fazer o apelo, né? Daí tá tudo certo, né? Depois dessa, né? E essa... Não. Depois ela ainda teve mais, mas tipo assim, ficou em dúvida, né? Eu falei pra ela, o primeiro beijo agora eu vou te dar no rosto. Eu quero beijo amanhã sem batom. Deu uma ideia nisso, né? Safatinho. Daí no outro dia, hoje de manhã que eu dei o primeiro beijo sem batom. Foi uma Né, que ele falou que seria um beijo puro pra Deus, né? Aham. Ele falou que você hoje tá de batom, você deu um selinho. Daí você falou assim, amanhã eu quero te dar um beijo pra selar o compromisso, mas é um beijo sem batom, porque é pra Deus. E daí no outro dia eu fui sem batom. Não. Daí ela chegou em casa, né? Toda faiceira, né? Isso era uma quarta-feira. Daí ela pegou e revelou lá pra quem sabe? A mãe. Pra mãe não. Ó mãe, tem uma notícia pra falar pra senhora, você é a primeira a saber. Eu, mãe, sabia a primeira? Você da onde? Não, mas você é a primeira. O que foi? Tô namorando. Quanto tempo? Faz uma hora. Daí eu peguei. E amanhã vai ficar mais sério, que vai ser sem batom. Exatamente. Só que daí a família, como a família já estava começando a gostar dessa história, né, Da mudança dela, né, por ter conhecido. Exatamente, assim. então, né, daí já falaram para ela, então é o seguinte, então convida ele, a gente já quer conhecer ele, né, domingo agora, para ele vir almoçar aqui. Oxi, já chamou pro almoço ainda, aí é bom, hein? E nós, beleza, daí viemos no culto de manhã, porque, falei para ela, vamos preparar espiritualmente, né, mano? Né? E daí fomos pro culto, Marquinhos também foi junto e preparei uma vareta perfumada para eles, tudo. E fomos no culto de manhã e chegamos lá, né? Amado, parecia que estava entrando a vereadora de Pinhais, porque a multidão de gente lá dentro, da família inteira, porque a mãe dela era bisavó, né? Daí chegou o irmão dela, que era o representante da família, e falou, olha, seja bem-vindo, família. Daí foi a festa lá, churrasco, tudo, sabe? Daí eu falei para ela, agora é o seguinte, amor, já me apresentei para tua família, né? A mãe dela me aceitou, né? Não, olhou pro Marquinhos e já falou, né? Ganhei mais um neto. Olha só. Exatamente. Daí agora vamos te apresentar à igreja, né? E daí eu me lembro que eu fui no terminal de Pinhais, né? É um shopping praticamente. Daí vamos comprar uma aliança de namoro, porque tava namoro, né? Daí fomos na loja de baixo, ó, eu falei, eu quero comprar uma aliança de bronze para namoro, porque sabe que tem prata e ouro, né? Né? Mas eu senti no coração, que é uma aliança de bronze. Daí eu falei, não tem aliança de bronze, mas tem uma loja ali em cima que tem aliança de moeda, quem sabe se acha essa aliança de bronze. Amém. Subi lá pra cima. Eu cheguei lá, nunca tinha entrado naquela loja, hoje não tem mais. Ele falou, eu quero uma aliança de bronze para namoro. Daí era o Joaquim. Daí perguntou, por favor, que igreja que você frequenta? Eu sou da Quadrangular, na Capela Missionária. Oh, glória a Deus. É que Deus tocou no meu coração para dar aliança de presente para vocês. Hã? Eu vim para perguntar o preço. Não, mas... E vai ser agora. Já me dá o nome aí que eu vou autografar os nomes também. Daí começamos a contar o testemunho e tal, né? Como que Deus revelou o namoro e tal. Daí chegou, ó, tá aqui a aliança de namoro para vocês, que Deus abençoe. Mas daí foi uma outra resposta de Deus. Só que é o seguinte,
quando vocês forem casar, vocês vêm aqui me avisar que eu vou dar aliança de casamento para vocês. Tá consumado. Isso foi em setembro. Eu falei, amor, não tem nada que esperar, não. Já vamos casar. Daí na virada de 2012 para 2013 a gente fez o noivado, né? Que a gente tava já se preparando. E só que tive provas, né? Daí eu fui levar ela e o Marquinhos lá para Santa Catarina, meu pai mora em Santa Catarina, para apresentar ela, né? Daí chegamos lá, né? E a mãe preparou lá o quarto, foi a primeira prova. Não foi, teve uma prova antes disso, antes do noivado, porque a mãe dela sempre viajava, né? Aparecida do Aparecida, Norte. né? E daí me convidaram para eu junto. para ficar com elas. Porque a Sônia e a Nete, a Ivanete e a Roses, elas aceitaram Jesus lá, né? Então, eles pediram para eu ficar com elas, né? Pra ficar pra cuidar dela. Para cuidar delas. Mas foi a prova, Assim, né? sim. Beleza. Aí só lembrou já das perninhas tremendo, né? Viu como é bom passar às vezes um apuro? Aí tá. Daí eu dormia no quarto dela e ela dormia lá no quarto da mãe dela, né? E elas voltaram de viagem, né? E daí o que eles falaram daí? Quando elas voltaram lá da viagem? Porque eu tava no Faro, né? Eu tava lá no Siloé. Chegou na segunda-feira, eu tinha que voltar pro Siloé. Sim. Né? Mas daí quem falou lá foi tua mãe? A Cleide. A Cleide. E a Cleide falou o quê pra tua mãe? Ela falou assim, mãe, todos os genros da senhora antes de casar moram aqui para não pagar aluguel. Convida o Neucir para vir morar aqui em casa também. Dela já. Mas daí eu dormia no quarto dela e ela dormia com a mãe dela lá. Imagina a prova que eu passei. Mas dá pra imaginar, né? E a prova maior ainda foi quando eu fui pra Santa Catarina apresentar ela pra mãe. Né? Daí a mãe preparou lá a cama de casal, tudo. Daí ela dormiu no lugar do Marquinho, né, naquele colchãozinho, e o Marquinho dormiu na cama comigo. Né? Beleza, oramos e tal. Daí de manhã cedo, a mãe acordou, e o que a mãe falou? Se a cama tava boa. Eu falei, tem que perguntar pro Neucir e o Marquinho, pra eu dormir no colchão, que tava uma delícia. Daí ela falou, mas por quê? Porque nós não estamos casados, né? Lógico. Não foi fácil. Não foi fácil. Daí tá. Daí passamos lá. Essa foi a última prova, bem na verdade. Escolhemos dia 1º de junho. Mas eu falei para Deus, quer que eu case como? De qual cor que você quer? Você é só assim. Eu não faço nada sem pedir para ele, perguntar para ele o que ele quer e do jeito que ele quer. Daí o Espírito falou, quer case de branco. Aí eu fui na locadora, em Pinhais mesmo, né? E para alocar uma roupa branca, mas uma magrelão dessa aí, né? Fui lá, tinha um branquinho lá, tem que estar uma juntada aqui, uma juntada ali, né? Eu falei para Deus, alugo essa roupa? Não. Que a mãe dela é costureira. E ela falou, compre o tecido que eu vou fazer a roupa dele. De graça. Glória a Deus. Comprou o tecido, tudo, né? Mas eu vim da Siloé. Não tinha nada. Nada. Mas Deus é criador do ouro e da prata. Ele sabe o que você precisa, o que você quer. O que é o melhor para você? Imagina ela pensando. E quando eu fui apresentar ela lá para os meus pais, eu fui falar que eu ia casar tudo, meu pai tem uma transportadora, né? E graças a Deus que ele é bem de vida, né? Tem lá uma chácara de 5 como é que é? Alqueire de terra. É bem de vida, graças a Deus. Mas ela ouviu eles falar que eu tinha ido lá, né, pra, né, pedir dela. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, não, amor, eu vim pra apresentar você.
E Deus falou para mim, Ele vai abençoar. A honra e a glória é dele. Né? Daí tá. Eu fiquei na fé. Daí a primeira bênção que eu recebi foi do pastor Marcos e a Xanaína. A gente tinha mandado fazer o convite, o orçamento do convite, e o Marcos nunca me esqueça, ele chamou aqui no corredor da igreja, né? Ele falou, ó, e eles não estavam na lista dos convidados ainda. Não tinha intimidade com eles, né? Daí o Marcos falou, ó, Deus tocou no nosso coração para dar essa oferta, esse presente para vocês. E pastor, era o valor do convite. E foi assim. Benção daqui, benção dali, sabe? E daí, dia 1º de junho, foi escolhido por Deus, né? E foi toda aquela festa abençoada. Só a única pessoa que veio representar minha família foi a minha irmã, a Nessi, né? E que bem, na verdade, meus pais não acreditavam. Que todo mundo pensa assim, às vezes a pessoa está passando pela luta, pensa que Deus vai dar bênção assim, do dia para a noite. Não é assim, gente. Se você pediu para Deus, se prepara para receber e deixa o tempo dele. Né? Você quer que o teu filho, a tua filha mude? O que Deus fez na minha vida? Ele quebrou aquele velho vaso e fez um novo vaso. Mas é do jeito dele, não é do nosso jeito. Né? Então a maioria pensa que é do jeito dele, mas não é. Daí tá, daí a gente casou, né? Foi toda aquela e, inclusive eu estava escutando ontem a coisa que mais que a gente glorifica a Deus foi na hora do louvor, né? E você cantando ao vivo, né? E então eu glorifico a Deus todos os dias. Glorifico a Deus porque de ver, né, esse abençoado que não tinha nada, né, estava no mundo das drogas, Deus estava tratando e tudo que Deus deu esse ministério maravilhoso, né, e eu falo que não chamo ela de gatinha, por quê? Ela é linda, né, e o que mais me surpreende é que Deus ele fez tudo completo, ele não fez nada pela metade. Lógico, não existe casamento perfeito, não, temos lutas, a minha luta é diária, 24 horas, não é porque eu estou 13 anos, mas a luta é 24 horas, né? Eu aprendi uma coisa, quando o inimigo está preparando uma guerra, uma luta, busque a armadura, a espada, o escudo, procure a adoração, o louvor, porque se não tiver luta, amado, se prepare. Né? Porque quando eu estava no mundo, eu não estava nem aí. Mas agora que eu estou 24 horas adorando, buscando, fazendo a obra de Deus, aí é diferente. Né? Então, eu sempre falo, viva o dia. O dia. Porque hoje nós sabemos que estamos aqui. E amanhã? O que vai acontecer, nós não sabemos. O que foi ontem, foi um domingo. Glorifique o que Deus fez na tua vida. Né? Agora se prepare para que amanhã. Porque a nossa luta só vai acabar ou quando o coração parar de bater, ou quando Jesus vai buscar a igreja. Que é diário. Né? Então eu glorifico a Deus todos os dias da minha vida. Né? Eu namoro todo dia. Né? Eu não tenho essa coisa de casamento. É namoro. É minha namorada todo dia. É minha linda. Né? Ela tá dormindo, tô beijando ela. Aí. Você não tem paz, então? Não, eu Não! Eu já nem reclamo, você fala. Quando eu faço isso, ele sabe que eu vou parar.